Muito boa tarde, quarta-feira, 29 de dezembro. A propaganda recentemente veiculada pelo Bradesco, propondo redução no consumo de carne, teve uma repercussão muito negativa e continua tendo na pecuária brasileira. Nós vamos acompanhar a opinião de um dos mais respeitados analistas do mercado pecuário, Maurício Nogueira, que coordena o Rally da Pecuária. Ele comenta essa, todo mundo está dizendo, atrapalhada do Banco Bradesco. Você vai ver a análise e a atualização do mercado pecuário. As cotações seguem firmes na última semana do ano e com valorização de preço da arroba por todo o país. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Começamos esta edição dizendo que na pandemia o consumo de carne bovina no Brasil caiu para níveis muito abaixo daqueles registrados há 25 anos. De São Paulo, as informações de Walter Puga Júnior. A informação é do Centro de Inteligência de Carne Bovina da Embrapa Gado de Corte, o Sicarne. O consumo de carne bovina recuou e muito na pandemia. Segundo pesquisadores da Embrapa, o nível de consumo de carne bovina no Brasil é o menor dos últimos 25 anos. Bom, o consumo de carne bovina entre os brasileiros, como se sabe, carne bovina pelo menos caiu significativamente desde o início da pandemia. E recuou, tome nota, para 26,5 kg por habitante em 2021, média da pesquisa feita pela Embrapa. Trata-se do menor volume em 25 anos e, para se ter uma ideia, em relação a 2006, o recuo é muito mais acentuado, é de quase 40%, porque em 2006 a média de consumo era de 42,8 kg. Bom, os dados da Companhia Nacional de Abastecimento foram destacados como referência por pesquisadores do Centro de Inteligência de Carne Bovina, o Sicarne da Embrapa Gado de Corte. O pesquisador Guilherme Malafaia, por exemplo, e seus colegas Sérgio Medeiros e Fernando Teixeira Dias, que assinam um boletim, Perspectivas para a Pecuária de Corte em 2022, dizem que o nível de consumo é mesmo muito mais baixo das últimas 2 décadas. Malafaia observa que os dados podem até ser diferentes de um órgão para outro, mas o fato é que, desde o ano passado, o recuo acentuado no consumo de carne bovina vem sendo registrado e já tinha caído ano passado para a faixa de 29,3 kg por habitante. O cenário resulta do encarecimento dos cortes de carne bovina, como se sabe, menor poder de compra do consumidor brasileiro, avanço da inflação e, lógico, o desemprego, né? O cenário pode mudar no futuro próximo. Espera-se aí um crescimento constante na medida em que a renda e a preferência das pessoas voltem à normalidade. Agora, a tendência é de que haja uma percepção de mais saúde no consumo de carne bovina. No entanto, a retomada no mercado interno, falando de mercado consumidor brasileiro, pode não ocorrer no curto prazo. Isso porque o reaquecimento das economias em 2022 deve ocorrer, mas particularmente não deve ser muito rápido no Brasil, onde há uma inflação em alta e o desemprego pressionando aí o consumo de carne bovina no país. O mercado interno brasileiro absorve 75% aproximadamente da produção de carne bovina. Por isso, é preocupante quando há uma alta acentuada nos preços no país, a inflação e aumento do desemprego. Segundo o Sicarne, este ano foi marcado por uma realidade similar à de 2020, com falta de animais para abastecer o mercado doméstico. Fora isso, aquele efeito do ciclo pecuário, a escassez de chuva nas principais regiões produtoras, que também afetou a engorda, o que, aliás, foi destaque em alguns dos principais jornais brasileiros hoje. O patamar de preços da arroba do boi gordo se manteve acima de R$ 300 no primeiro semestre. Os preços não cederam muito, caíram, mas não cederam muito, nem quando a China, principal comprador, interrompeu as compras em setembro. Resumindo, os asiáticos importaram 50% da nossa produção entre janeiro e setembro. O embargo durou 3 meses, mas foi suspenso. Os preços recuaram nesse período, mas voltaram ao normal. O momento é de transição de ciclo. Preço do bezerro continua acima do valor médio nominal de 2020 e isso vai levar à retenção de fêmeas para aumentar a produção. Por isso, haverá aí, provavelmente, uma sinalização melhor lá na frente, mas os preços continuam altos.
Como o atual ciclo pecuário começou lá atrás, em 2019, os custos de reposição só devem baixar mesmo em 2023, segundo pesquisadores da Embrapa, apesar do aumento da oferta de bezerros agora em 2022. Agora, as perspectivas para a exportação continuam fortes em 2022. Segundo a Embrapa, a Ásia continuará como o maior consumidor de carne bovina brasileira, com a China à frente. Esperamos a volta da produção de suínos, dizem os pesquisadores. Produção de suínos volte a cair em muitos mercados asiáticos, é esperado, incluindo a China, pelos preços em queda e a alta dos custos dos insumos, desestimulando a produção. Esse fator pode até favorecer as vendas da carne bovina brasileira, porém haverá uma competição mais firme, mais dura dos Estados Unidos no mercado de carne. As margens dos frigoríficos continuarão apertadas em 2022, segundo pesquisadores da Embrapa. Faltarão animais para abate e o abastecimento no mercado interno, e as indústrias procurarão mais bois. Vacas para abate devem faltar. Elas estão com demanda aquecida no mercado externo e com a arroba valorizada. Ou seja, nós teremos aí uma oferta limitada de gado e isso deve sustentar os preços. A perspectiva para preços é boa. Para aumento do consumo interno, há muita preocupação ainda. Balizamento dos preços virão mesmo das exportações brasileiras. Agora, o consumo no mercado interno caiu e caiu muito e não deve ter rápida recuperação, pelo menos para a carne bovina. Walter Puga Júnior, de São Paulo. As exportações brasileiras para os países árabes seguiram firmes em 2021. Até novembro, o faturamento com as vendas somou mais de 12 bilhões de dólares. O dado foi apresentado nesta semana pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O aumento nos negócios se dá à medida em que cresce no país a certificação halal, conferida aos produtos de consumo permitido pelos países de religião islâmica. O crescimento desses produtos também é verificado no mundo inteiro. Uma das certificadoras brasileiras, a Sedial Halal, estima um movimento global de cerca de 3 trilhões e 200 bilhões de dólares até 2024, portanto, nos próximos 2, 3 anos. Segundo a certificadora, o movimento de alta pode beneficiar a produção brasileira destinada ao consumidor árabe, que procura segurança, rastreabilidade e qualidade dos alimentos. Você vai ver agora que um dos parceiros do canal do Boi, a Casale, recebeu mais uma vez o troféu Touro de Ouro, instituído pela revista AG, do segmento agropecuário. Há 13 anos, a empresa, localizada em São Carlos, interior de São Paulo, recebe a premiação. Vai começar o jogo e em campo todo o peso de 56 anos de história. Time organizado, comprometido e pronto para conquistar mais um título. Ei! Começa a partida. A pressão é enorme. Todos de olho na Casale. Que domínio! Olha lá, olha lá! É tetra! E lá vem ele de novo. É impressionante a qualidade que esse time tem. Ela não cai em nenhuma das áreas de atuação no campo. E ele deixou passar. É teste para cardíaco. Vamos lá, pessoal. Nosso time é forte e tem garra para superar todos os desafios. Trabalhamos muito para chegar até aqui. E com foco no cliente, vamos trazer mais esse título para casa. Vamos, time. Força, fé, a gente consegue! Você vai ver depois do intervalo comercial um balanço da pecuária de corte em 2021, feito por um consultor em abate de carcaça bovina. Ou melhor, abate de bovinos com avaliação de carcaça. Até já.
O Mais Pecuária destaca a produção de carne, a pecuária de corte no Brasil em 2021. Foi boa? O resultado foi bom? Mais ou menos, negativo? E para 2022, como deverá ser? Bom, são perguntas que eu vou fazer para o nosso convidado, o zootecnista e diretor da empresa de consultoria PEC-BR, o Caio Rossato, está aqui conosco no estúdio, ao lado do analista e comentarista João Pedro Cuti Dias. Muito boa tarde a vocês. Caio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Zaidan? Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer aqui estar encerrando o ano aqui com vocês. Sempre importante dizer que o Caio hoje é um grande consultor na área de produção de carne de qualidade e a experiência dele se deu principalmente durante, não me lembro quantos anos, Caio, mas acompanhando abates de bovinos diretamente do frigorífico, avaliando carcaça, tipificação de carcaça. Essa é a experiência que ele sempre traz para a gente aqui. Caio, 2021, qual a sua avaliação do setor? Foi um ano de muita insegurança, né, no início. Todos nós acreditávamos que a pandemia poderia sim interferir diretamente no consumo do mercado interno. Assim foi, né? Realmente reduziu por conta dos preços altos. Mas logo isso foi corrigido pela demanda do mercado externo, né? A China entrando muito forte, né? Comprando muita carne nossa, né? O frigorífico se adaptando à questão de subproduto, miúdo, né? Conseguindo posicionar de maneira mais consistente, né? Tendo melhores preços repassados tanto no couro quanto no miúdo e fez com que a arroba tivesse uma estabilidade, né? E em janeiro, já em fevereiro, pudemos assim ter altas, que assim o otimismo do pecuarista cresceu bastante, né? Então, realmente foi um ano, apesar das turbulências, né, foi um ano realmente positivo para a pecuária, eu acredito. Caio, você que trabalha há tempo nessa área, a evolução da pecuária de corte no Brasil, especialmente no Centro-Oeste, na sua opinião, o avanço que deu em termos de qualidade, raças zebuínas com marmoreio, uma série de conversão, cruzamento, idade de abate, esse somatório, está se consolidando todo esse avanço? Sim. Devido à alta dos preços do bezerro, né, há 2 anos, muitos dos pecuaristas que não adotavam tecnologia de ATF, índices, não ligavam muito para índices reprodutivos, começaram a se atentar, né? Então a gente começa a perceber realmente nos abates uma diminuição grotesca, assim, muito alta. A gente estava até falando lá dentro do quanto que hoje é muito difícil você ver um produtor enviando animais, vacas ou novilhas, né, com bezerro, né? Então hoje esses índices eles são muito menores, né, porque o pecuarista está muito mais preocupado no resultado, né, dentro da porteira, em tirar o bezerro da vaca, né, em poder otimizar os resultados nos índices reprodutivos. E assim a gente vê essa evolução, né, da pecuária cada dia mais acrescentando a tecnologia e podendo ter índices melhores do abate. A gente, com a ETF, por exemplo, a melhoria da genética, a gente consegue diminuir de 6 a 7 meses, reduzir a idade do abate do animal, né? Então, realmente é muito interessante só uma conta que a gente está fazendo, né? Só essa redução de 6 a 7 meses do abate, quanto que o pecuarista não economiza, né, em custo fixo, né? Então, realmente foi um ano muito bom. Como é que você compara 21 com 20? O CPEA, só colocando o boletim do CPEA de hoje sobre o boi gordo, Sim. fala que o cenário deste ano foi muito parecido com o do ano passado. E fala de preços bons. Sim. Em São Paulo, por exemplo, o CPEA diz que a arroba do boi ficou acima dos R$300. Sim. Então, como é que você compara os 2 anos? Esse ano de 2022, de 2021, foi inteiramente acima dos R$300 por arroba, né, na Praça São Paulo. O que acontece é que a semelhança que eu vejo também, o mesmo posicionamento que o CPE, é que realmente foi do otimismo em janeiro e fevereiro, onde temos baixas, né, na arroba, né,
pela grande oferta de animais a pasto, tudo. E como o mercado já estava com muita escassez de animais gordos, em janeiro e fevereiro tivemos altas, né? Tanto em 2020 quanto em 2021. Então, realmente um cenário atípico, né? Um cenário em que a gente espera que, o frigorífico também espera que tenha uma ressaca ali do preço e aí normalize com as ofertas de animais gordos do pasto, né? E não foi o que aconteceu em 2020, não foi o que aconteceu em 2021. Vamos ver se em 2022 desenrola desta maneira, que eu acredito que vai ser também, né? Poucos animais ofertados aí, muita gente com essa especulação da China em setembro, outubro, acabou saindo do mercado mesmo, tirando os animais do semi-confinamento ou do confinamento, o que fez e vai afetar sim a oferta de animais em janeiro e fevereiro. Então o frigorífico tem que ficar atento, fazer boas parcerias, é o que eu sempre falo aqui, para garantir esse fornecedor aí ao longo do ano de 2022, que vai ser realmente desafiador novamente, né? Caio, quando você vê as questões... João, só um minutinho, eu tenho a orientação aqui da nossa direção para chamar um intervalo comercial e nós voltamos na sequência com o Caio, com você, João Pedro. Lembrando que o Caio disse no começo do ano, você sempre comentou isso no começo do ano, que em período de safra, quando o boi normalmente cai, ao contrário, ele subiu. A gente queria colocar esse assunto depois do intervalo comercial, nós já voltamos. Mas Pecuária volta destacando a pecuária de corte ao longo de 2021. Nós recebemos o consultor de mercado pecuário, o Caio Rossato, e eu fiz a apresentação dele no bloco anterior e eu gostaria de completar. O Caio adquiriu uma experiência muito grande acompanhando abates de bovinos no frigorífico, avaliando carcaça, problemas na tipificação. Isso já tem 7 anos, Caio. Você ainda atua no segmento? Sim, faz 7 anos que a gente atua, desde 2015, né? A gente tem uma equipe atuando hoje, principalmente Mato Grosso do Sul, São Paulo. Estamos expandindo para outros estados, mas o foco principal é Mato Grosso do Sul e São Paulo, né? E a gente também faz consultoria para os frigoríficos, né? Fazendo esse diagnóstico de como que está a rentabilidade dele, o rendimento dele com relação aos pecuaristas, se ele está bem posicionado com relação à praça dele, né? Com relação ao rendimento, qual é o tipo de parceria que ele pode desenvolver com os pecuaristas, né? Enfim, como que ele pode realmente fidelizar os pecuaristas, né? Os fornecedores dele e estreitar o relacionamento. A gente tem feito também esse diagnóstico para os frigoríficos nesse ano e foi mais de 8 estados visitados brasileiros. Quer dizer que existe uma mudança de conceito por parte da indústria de querer saber o que o pecuarista pensa da indústria, né? E você passa também a demanda da indústria sobre o tipo de carne que o mercado vai desejar. Exatamente. Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido, né, ao longo desses anos por conta da oferta baixa dos animais, né? Então, claro que assim, gerando a crise, gera maior preocupação com os fornecedores, né? Crise na oferta do boi gordo, mas também no modelo de negócio que está sendo mudado, né, Zaidan? A gente está observando realmente os empresários, donos de frigorífico tendo outra visão, né? Hoje em dia a gente vê muito mais eles preocupados em fazer parceria com os pecuaristas do que aquela coisa assim, é cada um no seu negócio, né? Então eles estão enxergando que a parceria é sempre de médio e longo prazo. E a gente faz realmente esse diagnóstico para ele ter uma visão realmente sensata e equilibrada de como que ele está sendo posicionado ali na praça dele. Então, por exemplo, eu tenho um frigorífico na região do Mato Grosso, né? Eu vou analisar quanto que está meu rendimento com relação às outras praças, se eu estou acima ou abaixo da média, né? E a gente tem esse histórico. E aí, assim, a gente faz um diagnóstico para ele melhorar as parcerias com o pecuarista. Então, vários estados que a gente foi, inclusive no Amazonas, no Acre, agora o último que eu fui no Pará, eu criei linhas de fomento pecuário para que o frigorífico remunere melhor as carcaças de qualidade, independente se ele atende algum mercado ou não. É realmente para rentabilizar a operação dele dentro do frigorífico. Em tempos de oferta restrita, João Pedro, e 2021 foi assim, e eu volto a lembrar do que disse o CPEA no seu boletim de pecuária de hoje, 2021 marcado por oferta restrita
de boi gordo. Então, em tempos de oferta escassa, o frigorífico tem que procurar garantir a sua matéria-prima ao longo do ano. E quando você olha hoje, a exportação passa a ser 30% do mercado, da produção de carne brasileira para o mercado externo. Sim. E o grande comprador, no caso o chinês, ele não compra esse mercado spot, ele quer contratos. Eu creio que ele vai fazer negócio com o frigorífico pensando de janeiro a dezembro, praticamente, né? E aí, mas tu vê hoje nos frigoríficos uma preocupação deles formar uma equipe de fornecedores que possam atender aquele padrão de exportação ou padrão de carne premium, etc. Hoje há esse pensamento, tu sente isso? Na abertura da China, no início, a maioria dos frigoríficos criaram um protocolo de fomento bonificando carcaças que davam a idade que a China pede, né? Alguns deles recuaram, a maioria recuaram nisso aí, e passaram assim pagar no balcão mesmo. Então, eles conhecendo os fornecedores que eles sabem que vai dar a idade do animal, que vai atender a exigência da China, eles chegam a pagar ali de R$3 a R$5 a mais na arroba, né? Sabendo que aquele gado é jovem, né? Que vai atender a expectativa dele para o mercado chinês. O que a gente tem que entender é que quando tem uma agressividade muito grande no mercado em buscar um tipo de produto, consequentemente, na falta de oferta, o fomento tem que vir, né, da indústria para trazer esses pecuaristas para dentro do abate dele, né? Então, realmente foi o que aconteceu com a China, né? A gente vê outras linhas de fomento, de linhas especiais, né, linhas gourmets. A gente vê na linha grill, né, tem alguns frigoríficos que remuneram a mais uma carcaça por atender linha grill da indústria, né? Então, realmente, cada dia mais o mercado se desenrolando, desenvolvendo mercados específicos de carcaça, né? Agora, Caio, você falou agora há pouco, até fora do ar, lembrando do crescimento do rendimento de carcaça hoje na pecuária brasileira. Sim. A pecuária, que é a maior comercial do mundo, evidentemente que não tem esse padrão de excelência no Brasil inteiro. Sim. Tem alguns nichos que já tem esse crescimento, como você destacou. Eu Sim. até peço para repetir aqui o que Sim. você disse, né, que você viu recentemente novilhas sendo abatidas com Sim. rendimento de carcaça de 60%. Sim. Que a média está em 50%, 52% Sim. de carne, né, que o frigorífico paga. E aí você citou a Pecuária BR, que é uma até da casa, Sim. uma vitrine de tecnologia. Mas são nichos pequenos, Caio, mas isso está aumentando no Brasil? Zaida, eu lembro quando eu vim aqui há 7 anos atrás, acho que foi a primeira entrevista que eu dei, isso era um sonho, né? A gente tinha isso aí como meio que uma utopia. Até a questão do relacionamento com o próprio frigorífico. E a gente vendo isso acontecer hoje é muito gratificante. Você vê uma novilha sendo abatida com 59% a 60% de rendimento, é muito gratificante. É a aposta da genética e da tecnologia, né? Então, igual o seu Cláudio tem a fazenda lá, a Pecuária BR, em que ele insere esses animais, dá o confinamento, dá o ambiente, né, para ela, dá o confinamento o grão inteiro para ela ser muito bem terminada, e essas novilhas sendo abatidas em parceria com o Barreto Steak, podendo chegar de 60% a 59% de rendimento de carcaça. A novilhada, lógico, selecionada por ultrassom, com marmoreio, né? Então é muito bem acompanhada pela tecnologia do pessoal da ProImagem lá. E também o zelo e o cuidado da terminação junto com o abate que a gente acompanha, né, e dá todo o parâmetro para eles. E realmente, cada dia mais está crescendo, né, a gente está vendo um rendimento muito mais justo perante as indústrias, né. Antigamente era sim uma utopia. A entrada do mercado chinês, do mercado do Chile, possibilita isso, porque o frigorífico já começa a pensar assim, poxa, eu tenho um mercado que me dá rentabilidade, eu vou começar a pensar mais no pecuarista, eu vou dar mais rendimento, vou pagar melhor ele, porque eu preciso desses animais a médio e longo prazo, né? Então, realmente, o mercado se desenrolou de uma forma muito positiva nesses últimos, acho que dos últimos 3 anos, assim, que a gente está podendo ver esse resultado da influência do investimento da genética e podendo acompanhar o abate, ficar tranquilo, que está tendo um rendimento justo, né? Alguns detalhes de técnico, por exemplo, nós perdemos o mercado americano há uns 3, 4 anos atrás, Sim. por questão de abscesso nas peças de carne. Uhum. Com essa mudança na vacinação da eftose, diminuindo,
Você vê hoje uma presença bem menor dessas pústulas em termos de nas peças de carne? Seu João, você falou isso lá fora e eu prometo que eu vou compilar esses dados porque vai ser muito interessante a gente trazer isso para vocês. Visualmente falando, a gente tem acompanhado aí que pelo menos metade desses abscessos foram eliminados. Foi drasticamente mesmo. A gente viu quanto consequência da redução da dosagem. Da dosagem. E isso é um impacto muito positivo, né? E cada dia mais o Brasil caminhando para a zona livre de vacinação, né? Foram 6 estados esse ano que ficaram livres de vacinação da febre aftosa. E essa é uma conquista muito grande por conta do trabalho da Tereza, né, que já vinha há muito tempo se organizando com a OIE, né, fazendo todo o trâmite necessário para que a gente conquistasse. E eliminando isso, a gente vai finalizar um problema muito grande, que é o abscesso, que é realmente um incômodo tanto da inspeção quanto do pecuarista, né? Porque a inspeção tem que retirar, o pecuarista fica bravo porque quebra o rendimento, né? E por mais que muitas vezes ele faça um manejo racional, um manejo adequado de guilhotina, né, de vacinação na tábua do pescoço, acaba dando sim a lesão, né? Então realmente eu acho que a gente caminhando do jeito que está, né, o Brasil levando a sério a febre aftosa, cada dia mais tende isso aqui a gente não discutir mais esse tipo de problema, né? Agora, 2021 tivemos 2 entraves para que esse nível de excelência não fosse ampliado para mais fazendas. João Pedro sempre fala isso, que é qualidade do pasto. Sim. Ainda temos muito pasto degradado aqui no Brasil. Sim. E o segundo, esse pegou para valer, que foi o custo de produção. Sim. Que subiu muito. Muito. Não é, João Pedro? Ontem eu fiz uma entrevista com o pecuarista aqui, comentando que quase R$20 a diária para manter o animal no coxo. Os insumos subiram, né? Sempre vão acompanhar, né, essa valorização da arroba, né? E a lavoura, o último levantamento que a gente gerou lá na consultoria foi de 15,8%, né, do acréscimo, né, do valor desses insumos, né? Então realmente é muito alto. E assim eu acho que vai caminhar, né? Porque o Brasil está se vendendo muito bem lá fora, né? O nosso produto ainda como commodity, ele ainda é barato perante os outros mercados. E o produtor tem que ficar atento sim, à virada de mercado, né? O ciclo pecuário, como vai se desenrolar isso no ano que vem. E realmente a gente sofreu muito com a derrubada da China em setembro. Outubro foi um mês assim bem delicado mesmo para todo mundo. E a volta da China mostra o quanto que o mercado ainda é dependente desse mercado que é a China, tão importante para o Brasil, né? Agora, como pensar nos próximos anos, Caio, em função dessa perspectiva de alta nos custos de produção, né? Milho, farelo de soja, fertilizantes para quem vai mexer no pasto também. Como fazer o planejamento? O produtor no ano que vem ele vai ter 2 saídas, né? Para se ficar mais confortável, né? Uma, se os frigoríficos abrirem a possibilidade de fazer boia termo, contrato a termo, eu acho uma boa saída. Se ele tiver os custos fixos dele travados, se ele conseguir realmente travar isso no ano que vem, eu acho uma excelente opção para tratar no boia termo ano que vem. Ou no mercado futuro mesmo, ele trabalhar com as travas, né, de mercado, para que ele possa, né, fazer realmente uma margem ali de segurança, que ele possa trabalhar de baixa ou de alta, né? Então, realmente, só isso. E os seguros pecuários, né? Mas, enfim, para ele conseguir ter uma certeza de venda, muitas vezes é só o termo ou, muitas vezes, o mercado futuro mesmo. E, realmente, se preocupar por ter adentro, né? Em otimizar os custos, né? Em reduzir as perdas e investir onde tem eficiência, onde vai dar eficiência e aguardar um pouco aí. Eu acho que ao desenrolar até fevereiro e março a gente vai ver como é que vai ser a situação da oferta de bezerros, né, a oferta de animais já no pasto, e aí a gente vai ter uma segurança maior de como vai ser o desenrolar no ano. Mercado de carne, você vê o Brasil reduziu drasticamente o consumo de carne bovina. Nós estamos de 42 quilos para 26, 25, depende da estatística aí. Sim. De outro lado, você vê alguns mercados que nós perdemos no passado, como o mercado europeu, com pressão contra o Brasil, por questão de desmatamento.
Você vê esse quadro, a cadeia da pecuária, ela está preparada para enfrentar esses desafios daqui para frente, metano, uma série de problemas que estão surgindo, Sim. que não eram discutidos anteriormente, agora está na mesa para discussão. Sim. O Brasil, ele como um grande player, né, de commodities agrícolas, de qualquer insumo, de qualquer alimento que hoje a gente produz, né, somos o celeiro sim do mundo, ele vai apanhar mais, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é se unir como instituição, como classe e não deixar que isso nos afete, né? Eu acho que tenho que dizer isso, que o governo sim foi um grande defensor da nossa classe, porque entendeu que essa classe é uma classe correta, né? Tem sim os gargalos, sempre vai ter, né? Mas sim, o ano de 2021 serviu para a gente se unir e mostrar, falar, ó, não é assim, vocês não podem vir aqui, sair falando o que quer, propagar o que quer e a gente vai ficar quieto, né? Então tivemos campanhas infelizes, igual da Heineken, né? Falando dia sem carne, campanhas infelizes agora do Bradesco, vinculando as blogueiras, influencers lá, falando que o consumo de carne aumenta a diminuição do consumo de carne aumenta a sustentabilidade. Então, são erros grotescos, né, de posicionamentos que o agro não está aceitando, está começando a se posicionar de forma mais firme e o pessoal já está começando a pensar assim, poxa, não é isso aí, né? Então, a gente vem sim se organizando, né? Eu mesmo, como empresa, já tenho boas parcerias para 2022 com grandes artistas de renome, que é justamente para a gente passar esse recado de forma tranquila, né? Falar, olha, gente, vem conhecer o agro, né? Abrir a porteira, né? Por que não? E começar a mostrar mais a cara para o consumidor que ele tem uma visão realmente um pouco deturpada, né? E os mercados externos, né? A gente tem que entender também que tem muita interferência de jogo de preço, né? Então eles fazem isso muitas vezes para derrubar o preço, para conseguir contratos melhores dali 10 dias, né? Então isso tudo é muito delicado, né? A gente não tem certeza de nada, né? É só a gente começar a se posicionar como produtor, né? Como classe e produzir, que eu acho que é um bom ano também, tá? O ano de 2022 vai ser um bom ano para o agro. A impressão que a gente tem é que o pecuarista precisa se preparar cada vez mais para esse tipo de ataque. Sim. Porque os ataques vêm de fora, né? Os europeus, lá a França, a Irlanda. Querer que a Irlanda fale bem da carne brasileira, sim. Não existe isso, né, uma João utopia, Pedro? Uma utopia, né? Então, isso aí, a Irlanda vem metendo pau na carne brasileira há 30 anos, mais até. Sim. E não é agora que ela vai dizer, não, mudei de ideia, o Brasil faz tudo certinho. Não, vai ser pau cada vez maior. Sim. E a agenda social crescendo no mundo, essa crítica, essa cobrança ao Brasil, que se destaca como o principal, ou um dos principais, será cada vez maior, será grande. Então, sim. O pecuarista, na nossa visão, tem que se preparar para isso. Sim, sim. Agora ele está reagindo bem, como você disse, né? No caso do Bradesco, na Heineken não foi uma reação tão grande. Sim. Quando a Heineken fez o churrasquinho, aquela coisa toda. Mas agora com o Bradesco, não. Todas as entidades estão se manifestando com notas de repúdio. E é o que eu falo, né? O socialmente aceito. O que é socialmente aceito, né? A gente vê assim uma visão muito, muito diferente do quando a gente vê no mercado lá em São Paulo, Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. O pessoal parece que vive numa bolha e não entende o quanto que o agro gera de emprego, quantas famílias são ajudadas. E o agro não é o grande pecuarista, não é o grande agricultor. O agro é o pequeno agricultor, é o pequeno produtor. Na maioria deles, 70%, 80% quem fornece alimento para o Brasil é o pequeno e médio, né? Eles não entendem isso, eles acham que o agro é aquele cara de caminhonete que não trabalha, né? Que só fica jogando agrotóxico. Então isso tudo é uma visão deturpada do mau trabalho, do trabalho mal feito que o agro fez com relação ao marketing, né? Então assim, a gente se posicionou pouco para o consumidor final, tá faltando isso. Eu acho que o agro tem que se posicionar mais para o consumidor final, mostrar a sua cara, que realmente esses problemas eles acabam sendo minimizados. E a gente sempre diz, né? Mesmo eles falando mal, acaba que é uma propaganda para nós, né? Em que as pessoas que têm discernimento começam a buscar informação e começam a ver que realmente tem muita coisa que é mentira, né? E a maioria, no caso, né?
que muita coisa manipulada e tudo. Então, o agro ele tende a crescer cada dia mais com isso também, né? Temos que entender que até quando se fala mal, acaba fazendo uma propaganda de certa forma, né? Você falou que já está vendo celebridades para fazer campanhas, né? Dá para adiantar alguma coisa que vocês estão pensando Dá em fazer? sim. A gente vai iniciar um trabalho agora com o biólogo Richard Rasmussen, né? Em que nós vamos criar um programa dentro do canal dele, que nós vamos falar do agro, né? E criar embates, né? E discussões semelhantes a outras discussões que a gente vê no ambiente político, né? Então, por exemplo, trazer um vegano, conversar com um pecuarista, um agricultor, conversar com um ambientalista que é contra o agro, né? Isso fazer de uma forma realmente que gere uma discussão saudável, né? A gente vê muito nos programas de política, né? O direita conversando com a esquerda, né? Então, a gente vai trazer esses tipos de embates e também vamos trazer um pouco da cara do que o Brasil... Eu vou fazer um programa com ele mensal, em que eu vou trazer carne, vou levar a carne lá, vou falar de como é produzida, né, na região. Então, como a gente está atendendo com o selo Carne a Pasto praticamente o Brasil inteiro, vou falar de como a região produz, né? Então vai ser um programa bem bacana. E vou envolver outros atletas também, a nível nacional, do vôlei, do futebol, né? Que eu tenho bastante contato. E a gente vai trazer essa galera também para o agro e começar a mostrar a nossa cara lá, tanto no Instagram, né, quanto na televisão, se possível, né? Caio, hoje essa questão de mudança climática é o assunto do dia. O 2021, essa COP26 marcou presença. E hoje o pessoal quer colocar, e esse desastre do Bradesco foi querer colocar o animal, o bovino, como bode expiatório da questão das emissões de gases de efeito estufa. Quando na realidade, quando se olha a pecuária é um grande sequestrador de carbono. Talvez teria que ter uma explicação mais detalhada para o grande público. Sim. Que a hora que esse animal está lá no campo, ele pode até arrotar e sair um pouquinho de metano. Mas em compensação ele está sequestrando carbono pela raiz investimento do pasto, à pastagem, né? Os micro-organismos. Então, e eu acho que esse trabalho de divulgação é extremamente importante para chegar nessa classe média brasileira, nesse pessoal de universidade, para entender, olha, eu faço palestras às vezes e eu vejo que o pessoal não tem noção da importância que tem essa microbiota, essa questão de solo vivo, da questão biológica do solo. Então, todas essas coisas são importantes e que muitas vezes passa desapercebido. A pessoa, não, o animal está rotando metano, mas e o que ele está fixando? O que a gente tem que entender é que o Brasil é um bode expiatório, muitas vezes, para visões deturpadas, né? Parece que colocar culpa no agro para desviar o assunto, né? Para não focar no que realmente tem que fazer. A gente tem uma área no Brasil em que os grandes centros não têm nem saneamento básico, né? A gente tem lixo a céu aberto, esgoto, e por que olhar o agro, né? Claro que tem que olhar o agro, mas não só o agro, né? Temos que atender sim as demandas urbanas, né? De lixo, de resíduo urbano, né? A própria questão da indústria, né? Produzir altos índices de gases do efeito estufa. E eu acho que o agro sempre foi um bode expiatório, mesmo como o senhor disse, e a gente tem que, vamos dizer assim, entender que isso é uma via ideológica, não é uma via de posicionamento político, né? É uma via ideológica. E se é uma via ideológica, vamos tentar conscientizar, mas a gente sabe que isso aí tem um teto, né? Que aí, a partir do momento que você não consegue mudar a ideologia, a pessoa é cega, né? E vai buscar informação depois que ela tirar essa cegueira, né? Caio Rossato, muito obrigado pela sua gentileza de vir até aqui, fazer um balanço, né? Bom trabalho para você em 2022. Para vocês também, agradeço sempre a confiança no nosso trabalho, Zaidan, e estou sempre à disposição, que vocês tenham um 2022 maravilhoso aí. Muito obrigado. João Pedro, obrigado, até amanhã. Hoje animado com essa chuva que deu aqui hoje. Graças a Deus. Tá certo. A gente segue falando da campanha, o vídeo, né, a postagem do Banco Bradesco veiculada a partir do dia 24, véspera de Natal, propondo a redução no consumo de carne para salvar o planeta, para reduzir as emissões de metano na natureza, teve uma repercussão negativa cada vez maior na pecuária, nas entidades, em todos os meios ligados direta ou indiretamente à pecuária. Sobre esse tema, Walter Pulga Júnior conversou hoje
com um dos mais respeitados analistas de mercado pecuário, Maurício Palma Nogueira. Maurício, vamos lembrar, ele é o coordenador do Rally da Pecuária e diretor da empresa de consultoria Atenagro. Para o Maurício, esse tipo de difusão de informação mentirosa é mais comum do que a gente, em princípio, imagina. Vamos acompanhar a entrevista, vale a pena. E em todo o setor pecuário, as reações contra aquela propaganda do Bradesco continuam nesta semana toda. Eu tenho comigo Maurício Nogueira, que acompanha o desenrolar das discussões e dos problemas que envolvem essa movimentação. E eu pergunto, Maurício, como você vê essa situação em que um dos bancos mais importantes do Brasil se meteu? Ô, Puga, bom, isso é muito comum, tem acontecido com muita frequência nas empresas grandes que querem trabalhar a agenda de sustentabilidade, mas não se preparam de acordo. Então a gente tem muito modismo, muitas meias-verdades que têm sido divulgadas. Aí esse pessoal vai fazer alguma campanha publicitária e não toma cuidado com a fundamentação dos argumentos que são levados. E aí você acaba criando um constrangimento com o setor todo. Então, nessa vez aí, agora, a véspera de Natal, provavelmente com toda a equipe do banco que pode tomar decisão aí em recesso, né? Você tem um constrangimento desse criado com a pecuária por causa de uma informação que ela é embasada numa mentira, né? Então, a gente já tem dados, inclusive os ambientalistas mais sérios sabem que o único impacto causado pela pecuária é quando você tem a mudança de uso da terra, né? Então, a gente já discutiu aqui várias vezes a questão do desmatamento, que é uma responsabilidade da sociedade, mas acaba virando pasto. Aí sim eu teria emissões de carbono que está lá retido em árvores, né? Agora, no caso do bovino, da produção de carne, a gente tem vários dados a considerar. Um deles é que você tem o pasto removendo o carbono, e você também está emitindo um carbono que já está na atmosfera. Então a gente precisa ter cuidado com essas campanhas, né? Principalmente as empresas que não são do ramo, ter um pouco mais de cautela na hora que for divulgar. Esse constrangimento aí vai demorar um pouquinho para sair, o setor, claro, vai pressionar, principalmente porque muito da carteira do banco é relacionada com pecuária, seja na indústria de insumos, seja com agroindústrias ou com os próprios pecuaristas. Então o banco provavelmente vai precisar fazer uma carta um pouquinho melhor do que já foi feito até agora, porque até o momento nenhum esclarecimento em relação à pecuária foi feito, né? Isso o setor tem cobrado. Eu quero saber se a posição é aquela mesmo ou não. Vamos falar um pouquinho da responsabilidade do pecuarista nesse processo. O pecuarista está consciente desse movimento mundial que exige transparência, esclarecimento. O pecuarista está respondendo à altura para a sociedade sobre o que ele faz no campo? Puga, a gente precisa avaliar duas coisas. A gente precisa pegar primeiro a população de pecuarista como um todo, né? E, em segundo, quais são aqueles pecuaristas que são responsáveis pelo grande volume de carne comercializado. E não estamos falando aí de grandes pecuaristas, nós estamos falando da classe média dos produtores, né? Produtores médios. Esse produtor que aplica tecnologia, que vem desenvolvendo, que vem melhorando o gado, que vem alimentando os frigoríficos que estão se modernizando, que há anos exigem melhorias no processo, esse pecuarista é extremamente consciente dessa necessidade. Então, quando a gente avalia a produção de carne e a exportação, nós não temos problema, né? Agora, quando a gente pega o todo, nós temos muita gente ainda que a gente precisa sensibilizar, precisa explicar, precisa de treinamento, precisa informação, a gente precisa da ferramenta que possibilite que o conhecimento gerado em centros de pesquisa ou em universidades chegue nesse produtor. Nós precisamos um pouco mais de coesão. Isso a gente tem discutido, inclusive, com os ambientalistas, que quando eles falam de sustentabilidade, eles estão esquecendo o fator social. Se eu esquecer o fator social, nós vamos ter um problema ambiental, um problema econômico lá na frente.
né? Então, vamos colocar assim, a produção de carne, o grande volume que é produzido de carne vem da mão de pessoas conscientes? Vem. Aí a gente pode dizer, sem medo de errar, né, inclusive com base em dados do último censo, que entre 80% e 90% do que é movimentado vem de produtores modernos, né? Então, nesse ponto, o consumidor pode ficar tranquilo que a produção de carne não afeta alguma relação, algum impacto ambiental. Nós temos outros fatores, outros drivers movimentando questões que ainda são problema, que infelizmente acabam vindo para a conta da pecuária. Mas não é o consumo de carne que causa isso, são outros problemas. Num artigo recente que você escreveu, trabalhou junto com Pedro Camargo Neto, um conhecido pecuarista, autoridade em pecuária no Brasil, há aí uma análise do crescimento do rebanho bovino entre 1990 e 2020, rebanho mundial, com base em números compilados pela FAO, pelo USDA, pelo IBGE, aumentou 230 milhões de cabeças, o equivalente aí a pouco mais de 16% em 30 anos. Aliás, nesse artigo, você ressalta que o Brasil, nesse período, teve um rebanho que aumentou 44 milhões de cabeças, o equivalente aí a quase 30% nos mesmos 30 anos. Esse aumento justifica essa preocupação com a emissão de metano? Ou faltam argumentos para o pecuarista mostrar que isso, na verdade, veio a bem da sociedade? Hugo, até foi a ideia desse artigo, né, foi uma provocação do Dr. Pedro, e muito interessante, porque se você for ver, né, qual é o conceito do metano emitido pela fermentação entérica dos bovinos? É um metano que já está na atmosfera. Se ele dura 12 anos, ele já durava 12 anos, assim por diante, né? Então, qual é o raciocínio do Pedro, né, que nos motivou a escrever esse artigo? Em tese, a fermentação entérica deveria ser contabilizada apenas pelo saldo de aumento do rebanho ou redução. Então, nós fizemos um cálculo simples, né? Nós pegamos o que aconteceu de aumento do rebanho nesse período e o que aconteceu de aumento de produção de carne. E a gente vê uma dinâmica bem interessante. Então, se você pegar no mundo todo, vamos falar em aumento anual, para a gente não ficar em grandes números, né? O rebanho mundial de 1990 até hoje aumentou 0,5% ao ano, enquanto a produção mundial de carne aumentou 0,8% ao ano. Então, nós estamos melhorando o desempenho da pecuária. Em termos de oferta de proteína por aumento nas emissões, nós estamos ganhando eficiência. Agora, quando eu venho para o Brasil, que é um país tropical e que a gente está nos primeiros passos, né, da evolução tecnológica da pecuária, lembra que isso é muito recente, a gente teve aí décadas de ajuste de estoque, e se a gente for analisar com rigor, a pecuária brasileira está dando saltos tecnológicos muito rápidos a partir de 2015. Mas, enfim, se a gente pegar o mesmo raciocínio, o rebanho brasileiro nesse período aumentou 0,8% entre 1990 ao ano, né, 0,8% ao ano, entre 1990 e 2020, e a nossa produção de carne aumentou 3% ao ano, Puga. Então, a nossa eficiência de entrega por aumento nas emissões, ela é muito maior que a média mundial. Agora, eu queria só fazer uma ressalva aqui. Independente se nós vamos calcular no rebanho todo, que é o critério usado hoje, e a proposta do artigo é calcular no saldo, lembra que o bovino, via fermentação entérica, ele emite um metano que já está na atmosfera. Ele não aumenta a quantidade de metano, a quantidade de carbono na atmosfera. Isso já foi retirado via plantas para passar pelo bovino e ser emitido. Então, nós ainda defendemos a tese, né, como setor, de que o ativo ambiental da pecuária é muito subestimado, enquanto os passivos são superestimados. A gente precisa equilibrar o jogo para não chegar em decisões erradas, né? Decisões, inclusive, que depois vão impactar o acesso da população à carne. Todo mundo reclamando hoje de produção de carne. Como que você acha que isso é resolvido? Com aumento de oferta ou com redução de oferta? Né? Então, você vê campanhas como essa, que a gente começou aqui a reunião, falando para diminuir o consumo de carne,
você lá na frente vai impactar justamente o consumidor mais pobre e o produtor também mais humilde. Então esse é o resultado prático de campanhas que são feitas com base em desinformação e não informação correta. Produtor rural, o pecuarista, ele está consciente, ele tem ido à sociedade, ele tem argumentado esses dados que a ciência já mostrou? O produtor tem sim essa intenção, o produtor tem se movimentado, as lideranças estão cada vez mais bem informadas, mais bem articuladas para chegar ao grande público, né? O problema é que entre o produtor e tentar estar consciente de que tem que conseguir, a gente tem um espaço muito grande. E aí eu meço até pelas nossas iniciativas aqui. Toda vez que a gente tenta colocar na grande mídia algum artigo esclarecedor, vem uma enxurrada de gente que não é do ramo colocando o contrário. Então nós temos também que melhorar a comunicação do agro, e isso não é função só do produtor. Eu não posso jogar essa conta toda no produtor, né? Então, de novo, no exemplo do banco, um player importante para o setor, né, que financia o aumento de produção, financia confinamentos, colocar uma desinformação dessa atrapalha, né? A gente perde a nossa capacidade de comunicação. Então, a responsabilidade não é só do pecuarista. Lembra que a gente, cada real que é movimentado dentro de uma fazenda, a gente circula entre 4 a 6 reais em alguma outra etapa da cadeia produtiva. Então, a hora que a gente vai tentar criar alguma estratégia de comunicação com o setor, isso tem que envolver a indústria de insumos, tem que envolver a agroindústria, tem que envolver a pesquisa, tem que envolver todo mundo que faz parte desse processo, né? Esclarecimento. Falta esclarecimento ainda. Falta muito. Falta esclarecimento e falta a gente ter uma frequência de comunicação adequada. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, pecuarista, homem que vem de uma família de pecuária, acompanha há décadas a evolução da pecuária brasileira, está aí a posição, né? Esclarecimento, né? Ou seja, ir a público e deixar claras as posições que a ciência, aliás, já comprovou. Agradeço mais uma vez a entrevista de Maurício Nogueira, Walter Puga Júnior de São Paulo. Muito bom. Obrigado, Puga, Maurício também, pela entrevista muito esclarecedora aqui no Mais Pecuária. Você conhece agora no quadro Cemex Destaca o touro espartano de Naviraí. Espartano de Naviraí. Excelente opção para criadores de Nelore Mocho. Filho do Romano de Naviraí, em vaca 7308, sendo um animal de pedigree aberto para as linhagens de Nelore Mocho. Carcaça exuberante com costelas profundas e arqueadas. Muita musculatura no seu posterior. É um animal de biotipo precoce, que representa muito bem a Naviraí. Muito bem caracterizado e com ótimo desempenho nos programas de IATF. O touro tem uma avaliação equilibrada, com bom desempenho para a fase de desmama e sobreano. Boa habilidade materna e características de carcaça, como área de olho de lombo e espessura de gordura. O leite captado em novembro e pago ao produtor em dezembro manteve a sequência de queda registrada pelo CPEA desde outubro. O preço fechou em R$ 2,12 o litro na média Brasil do CPEA, média líquida, que é calculada nas principais bacias produtoras. Segundo os pesquisadores, houve queda de 3% na comparação a novembro e de 8,7% em relação ao preço pago em dezembro do ano passado. Na média de preço tirada de janeiro a dezembro, o produtor brasileiro recebeu R$ 2,24 por litro, vale até a repetição. R$ 2,24 a média de preço que o produtor recebeu de janeiro a dezembro. Isso significa 15% acima da média do ano passado em termos reais.
No boletim mensal do leite divulgado ontem, o CPEA aponta que 2021 ficará marcado como um ano de preços altos do leite no campo, mas de rentabilidade baixa para o produtor. Outro dado que marca o ano, segundo o boletim do CPEA, foi a dificuldade dos laticínios em repassar a valorização do leite cru, matéria-prima, aos derivados como leite, UHT e mussarela. Por quê? Porque no ano, a perda do poder de compra do consumidor brasileiro, segundo o CPEA, freou a demanda por lácteos. 5 para 7 agora, mercado financeiro, o dólar comercial fechou hoje cotado a R$ 5,69, alta de 0,95%. E o índice Bovespa, principal índice que mede os negócios com ações na Bolsa de São Paulo, a B3, fechou em queda de 0,68% aos 104.151 pontos. Vou chamar agora o leiloeiro Gabriel Borges, que traz qual é o touro desta quarta-feira, 29 de dezembro, do Genética BR. E o lote de hoje no Touro do Dia é ele, é o filho da gringa, Salum do Golias, lote número 255, olha que garrote bruto. Essa imagem aí é feita de celular, aí justamente para aproveitar aí a oportunidade de trazer ele na oferta para você. E eu chamo a atenção porque o Salum do Golias é filho de uma daquelas vacas superiores para marmoreio que eu te falei. É uma vaca aí que produz 15 litros de leite, que é a FSAT aí 914, que é a gringa do Golias. Ele é um filho da gringa com o excelente da Santa Cecília, que é um filho direto do grande Golias importado. É um touro marruco, marreta, tá aí costeludo mesmo. É um touro de frame baixo, frame moderado, virilha baixa. Olha aí a profundidade, o arqueamento e o comprimento das costelas do grande Salum do Golias. Esse touro promete muito, é um touro que começou, ele traz um pedigree muito forte e a gringa do Golias alicerça aí toda essa carcaça maravilhosa que tem o grande Salum. Então, meu amigo, aproveita a oportunidade, porque o ano que vem, a hora que virar o protocolo 2022, esse touro vai explodir, porque ele é gigante. Hoje, essa imagem aí já tem mais dias, mas olha, esse touro hoje está um fenômeno. Então, aproveita a oportunidade, porque esse touro, o grande Salum do Golias, lote número 255, é o touro do dia de hoje e as suas doses caem aí de 15 para apenas R$ 13,00 no pacote de 200 doses. Aproveita lá. E hoje à noite tem uma venda especial de sêmen do Genética BR. Touros de raças zebuínas e taurinas. Será às 8h30 no horário de Brasília, aqui no Canal do Boi. Intervalo comercial, já voltamos. Em boletim divulgado hoje sobre o mercado do boi gordo, o CPEA aponta que o cenário observado ao longo de 2021 foi semelhante ao verificado no ano passado, com exportações, especialmente para a China, em ritmo intenso e também oferta restrita de boi gordo para abate. Segundo os pesquisadores, como resultado, os preços de toda a cadeia renovaram os recordes das respectivas séries históricas. O boletim traz como exemplo São Paulo. Na Praça Paulista, os preços da arroba de boi gordo se mantiveram acima de R$ 300 por arroba em boa parte do ano. Quanto às exportações, diz o boletim, apesar da manutenção da suspensão dos envios de carne de boi, carne bovina, para a China, a suspensão que foi de setembro, comecinho de setembro até meados deste mês, os embarques totais da proteína este ano ainda devem fechar 2021 em volumes elevados.
Última semana de 2021 e a previsão é de muita chuva em grande parte do Brasil. Quem traz a previsão para nós é Renata Ferreira. Olá, Renata. Chuva no Brasil inteiro? Olá, Zaidan. Olá para você também que nos acompanha. Zaidan, nesta última semana do ano, a chuva não para em grande parte do país. Hoje mesmo, aqui em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, depois do calorão dos últimos dias, olha só, recebemos a chuva que veio acompanhada aí de ventania. Essa imagem aqui é do nosso centro de TV e olha só, foi uma chuva calma, mas que aliviou um pouco o tempo mais quente e seco por aqui. Mas como eu disse, Zaidan, a chuva não para. Para amanhã, a previsão é de nebulosidade com pancadas de chuva nos estados do Tocantins, também no leste de Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, no litoral do Ceará e na faixa norte, noroeste e nordeste do Amazonas. E amanhã também áreas de instabilidades e a combinação de calor e umidade provocam pancadas de chuva ao longo do dia, com moderada a forte intensidade no Rio de Janeiro, também em Minas Gerais, Espírito Santo e grande parte do estado de São Paulo. Já na faixa leste do Nordeste, Zaidan, o tempo vai seguir ensolarado, com chuva rápida e isolada no litoral entre o Rio Grande do Norte e Alagoas e também no litoral sul da Bahia. Tempo firme também entre o interior do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Nordeste e faixa central aí do estado baiano. No sul do país, o tempo vai seguir também ensolarado, com temperaturas elevadas no interior do Rio Grande do Sul, viu? E também do Paraná. São esperadas pancadas de chuvas isoladas no norte e noroeste gaúcho, também no interior de Santa Catarina e no estado paranaense. No leste do litoral do Paraná, pancadas de chuva acontecem em vários momentos do dia. Já nas demais áreas do país, Zaidan, o dia vai ficar assim, ó, ensolarado, com pancadas de chuvas isoladas e trovoadas. E Zaidan, aos poucos o sol volta a aparecer na Bahia e a chuva perde força no estado, viu? Mas atenção, até o último dia de 2021, Minas Gerais deve registrar mais de 100 milímetros de chuva, com alto risco de temporais com trovoadas, ventania e granizo. Há previsão de chuva forte no dia 31 em Belo Horizonte. Eu volto amanhã durante a programação com mais detalhes da previsão do tempo. Zaidan, é com você. Obrigado, Renata. Agora, análise de mercado do boi gordo. Como se comportou o boi gordo nesta quarta-feira? Vou chamar o Felipe Fabre, da Scott Consultoria. Nas praças paulistas, com as escalas já programadas para a primeira semana de 2022, os compradores estiveram mais tranquilos com relação às negociações, os vendedores também de fora dos negócios na manhã dessa quarta-feira, fazendo então com que os preços permanecessem estáveis no comparativo diário aqui em São Paulo. Os preços hoje para o boi gordo fecharam em R$ 322,00 por arroba, para a vaca gorda R$ 302,00 por arroba e a novilha gorda está sendo negociada a R$ 317,00 por arroba, todos esses preços brutos e a prazo para descontarmos aí os impostos ainda. Negócios envolvendo os bovinos até 4 dentes, né, o chamado boi China, estão acontecendo na casa de R$ 335 a R$ 330 por arroba. Bom, destaque da manhã de hoje também com relação à Praça de Santa Catarina, onde os compradores, buscando alongar um pouco mais as suas escalas, já preocupados com a primeira semana ali do mês de janeiro de 2022, saíram às compras ofertando R$ 3,00 a mais para o boi e para a novilha gorda na região. Com essa movimentação nos preços, o boi gordo nas praças catarinenses acabou o dia encerrado em R$ 320,00 por arroba, a vaca gorda a R$ 290,00 por arroba e, por fim, a novilha gorda negociada a R$ 307,00 por arroba, todos esses preços brutos e a prazo também para descontar os impostos. Por fim, trazemos um destaque aqui na região de Alagoas, uma quarta-feira de pouco movimento, com preços firmes e estáveis na praça alagoana, com o boi gordo e a novilha gorda negociados pela mesma base de preço, a R$ 302,00 por arroba, e a vaca gorda negociada a R$ 10,00 a menos, a R$ 292,00 por arroba. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima.
Obrigado, Felipe Fabre, da Scott Consultoria, que apurou os seguintes números, começando pela região sudeste. Barretos e Araçatuba, na Praça Paulista, né, são praças de referência, mantiveram os preços de ontem, R$ 315. É importante destacar que esse valor é à vista, já tem os descontos dos impostos e é o preço mínimo, preço de referência. Negócios acima, com bonificação, por exemplo, para o boi para exportação, foram realizados, podem ter sido realizados em todas as regiões. Nós tivemos altas de R$ 2,00 em Belo Horizonte e alta de R$ 1,00 por arroba no Triângulo Mineiro, norte de Minas e no Rio de Janeiro. Na região sul, o Felipe destacou Santa Catarina, que agora se iguala na arroba ao noroeste do Paraná. R$ 313 também à vista com as duas altas. Aliás, o noroeste do Paraná também teve alta nesta quarta-feira. Em Goiás, nas duas praças, a capital Goiânia e o sul do estado, sem alteração nos preços, a exemplo das três praças de Mato Grosso do Sul, a capital, Campo Grande, Dourados no sul e Três Lagoas na região leste do estado. Mesma cotação de ontem. Em Mato Grosso, apenas o sudoeste é que teve uma alteração, uma alta de R$ 2,00 por arroba, que veio a R$ 298,50. No Nordeste, apenas o oeste do Maranhão teve alteração, foi uma alta de R$ 3,00 por arroba. Alagoas e as duas praças da Bahia mantiveram os preços. Na região norte, apenas o Acre e Redenção, no Pará, ficaram com preços estáveis. Em Marabá, a alta foi de R$ 2,00, Paragominas e Sudeste de Rondônia, alta de R$ 1,00, alta de R$ 1,00 também para o norte do Tocantins e alta de R$ 3,00 na região sul do Tocantins. Indicador de preço do boi gordo, Exalc B3, quarta-feira, hoje com mais uma alta de 1,34%, R$ 335,85 a arroba em São Paulo. Esse é um indicador de preço, tendo como referência a Praça de São Paulo. No mês, a alta acumulada supera 4% no indicador. Vamos ver agora o indicador de bezerro em Mato Grosso do Sul, teve queda de 1% hoje, a R$ 2.995. Deve fechar dezembro, temos mais amanhã, com uma alta, né? Hoje acumulada de 2,66%. Milho, indicador de preço em Campinas, São Paulo, Exalc B3, R$ 90,37 a saca, praticamente estável. No mês, a alta acumulada é de 7%. E o indicador de preço do milho da Bolsa Brasileira de Mercadorias em Sorriso, no Mato Grosso, quase 1,5% de alta hoje na saca, que ficou cotada a R$ 68,00. Nos últimos 30 dias, a alta é de 0,74%. Indicador de preço do frango congelado em São Paulo, quase 0,5% de queda hoje. O quilo R$ 6,55. Tem uma queda acumulada de quase 4,5%. Portanto, o frango deve fechar dezembro com uma queda acumulada nos preços. Mesma situação, aliás, até mais grave, o suíno vivo em Santa Catarina. O quilo hoje se manteve em R$ 5,48, mas a queda acumulada em dezembro já supera 18%. Mais Pecuária termina aqui. Obrigado pela sua audiência. O programa volta amanhã às 4:50 no horário de Brasília. Fique agora com o Terra Pecuária e depois eu lembro que teremos às 8h30 venda especial de sêmen do Genética BR. Sêmen de reprodutores de raças zebuínas e taurinas. Realização da Connect Leilões. Bons negócios e até amanhã.